Antes de começar, um lembrete suave. Se essa história te ajuda a relaxar e a enxergar o mundo de outro jeito, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você acompanha cada nova viagem pela ciência, pela natureza e pelos mistérios da vida. Agora, respire fundo. Imagine um campo ao entardecer. O som dos grilos começa a preencher o ar. O vento move as folhas e pequenas asas tremem sob a luz dourada. O dia termina, mas para o mundo dos insetos a vida está apenas começando. Sob nossos pés, existe um universo escondido, minúsculo mas grandioso. Um mundo cheio de engenheiros, construtores, músicos, caçadores e vozes silenciosas. Os insetos formam mais de 2/3 de todas as espécies conhecidas do planeta. Há mais de 1 milhão descritas pela ciência, e provavelmente milhões que ainda não conhecemos. Eles vivem em todos os ambientes imagináveis. Nas florestas, nos desertos, nas montanhas, nas cavernas, na água doce e até no gelo. Há insetos vivendo a mais de 5.000 metros de altitude e outros habitando o subsolo, longe da luz. Onde existe vida, há algum tipo de inseto cuidando do equilíbrio. São criaturas pequenas, mas sustentam o mundo. Sem eles, não haveria polinização nem decomposição da matéria orgânica. O ar, o solo e até a comida que comemos dependem direta ou indiretamente do trabalho deles. As abelhas são um dos melhores exemplos disso. São responsáveis por polinizar mais de 70% das frutas, verduras e sementes consumidas pelos humanos. Cada colmeia é uma sociedade perfeita, onde cada indivíduo tem um papel. A rainha é a mãe de todos. Pode viver até 5 anos e põe milhares de ovos por dia. As operárias cuidam de tudo. Limpam, constroem, alimentam e defendem a colmeia. E os zangões têm apenas uma função: fecundar a rainha. Dentro de uma colmeia, tudo é regido pela química. As abelhas se comunicam por danças e feromônios. Quando uma encontra um campo cheio de flores, ela retorna e faz um movimento em forma de 8, indicando a direção e a distância do néctar. É uma linguagem visual tão precisa que nenhuma palavra humana seria capaz de traduzir completamente. O mel que elas produzem é uma das substâncias naturais mais puras e duradouras que existem. Potes encontrados em tumbas egípcias com mais de 3.000 anos ainda estavam comestíveis. O mel não estraga porque contém enzimas antibacterianas e quase nenhuma água livre. As formigas, por sua vez, são símbolos da disciplina e do trabalho coletivo. Elas constroem cidades subterrâneas com milhares de túneis e câmaras, mantendo temperatura e umidade estáveis. Algumas formigas cultivam fungos como alimento, outras criam pequenos insetos produtores de néctar, como se fossem rebanhos. Cada colônia é um organismo vivo, onde o indivíduo não existe sozinho. Elas tomam decisões em grupo, escolhem rotas, planejam migrações e defendem o território. Há formigas-soldado, formigas-obreira e formigas-rainha. Cada uma faz sua parte para o bem do todo. Os cupins seguem o mesmo princípio. Vivem em sociedades perfeitamente estruturadas com operários, soldados e reprodutores. Seus ninhos podem atingir vários metros de altura e são projetados para manter o fluxo de ar constante. As colônias de cupins são tão eficientes que inspiraram arquitetos a projetar prédios com ventilação natural. Os besouros são outro grupo impressionante. Existem mais espécies de besouros do que de qualquer outro animal no planeta. Alguns são minúsculos e discretos, outros grandes e coloridos. O besouro rinoceronte é um dos mais fortes. Consegue levantar até 800 vezes o próprio peso corporal. Outros besouros vivem na água, respirando por bolhas de ar presas sob as asas. E há os besouros bombardeiros, que se defendem disparando uma mistura química quente e explosiva contra os inimigos. É um dos mecanismos de defesa mais sofisticados do reino animal. Nem todos os insetos são discretos. As borboletas e mariposas transformam o ar em arte viva. Antes de voar, passam por uma metamorfose completa. Nascem como ovos, viram lagartas vorazes, se fecham em um casulo e depois renascem completamente diferentes. É como se uma lagarta se transformasse em sonho. A borboleta monarca viaja milhares de quilômetros durante a migração, voando do Canadá ao México. Guiada apenas pela luz do sol
e pelo campo magnético da Terra. Nenhum indivíduo faz o trajeto completo. É uma jornada de gerações, em que os descendentes terminam o caminho iniciado pelos antepassados. As mariposas, suas primas noturnas, são igualmente fascinantes. Muitas se orientam pela luz da lua e das estrelas, o que explica por que ficam confusas perto de lâmpadas artificiais. Elas também são polinizadoras importantes, trabalhando enquanto quase todo o restante da natureza dorme. Os grilos, por outro lado, são os músicos da noite. O som que produzem não vem da boca, mas do atrito entre as asas. Cada espécie tem um ritmo próprio, e o som serve para atrair parceiros ou marcar território. Quando a temperatura sobe, o canto dos grilos acelera, tanto que é possível estimar a temperatura ambiente contando o número de sons que produzem por minuto. Os gafanhotos estão entre os viajantes mais antigos do planeta. Vivem em campos abertos e, em certas condições, formam enxames gigantescos que atravessam desertos e oceanos. Um enxame pode ter bilhões de indivíduos e consumir toneladas de vegetação por dia. É um fenômeno natural que molda ecossistemas há milhões de anos. Os vagalumes são luzes vivas. Eles produzem brilho frio através de uma reação química chamada bioluminescência. Cada espécie pisca em um padrão diferente, usado para se comunicar e reconhecer parceiros. Em algumas florestas tropicais, milhares deles piscam juntos, criando uma coreografia natural que parece mágica. O estudo da luz dos vagalumes já ajudou cientistas a desenvolver técnicas de iluminação e até medicamentos. É um lembrete de que até o brilho mais simples pode inspirar descobertas. Há também insetos aquáticos que vivem embaixo d'água, como as ninfas de libélulas, que respiram por brânquias internas. Outros andam sobre a superfície da água, apoiados pela tensão superficial e por pelos minúsculos que repelem o líquido. As libélulas são caçadoras perfeitas. Podem voar para frente, para trás, para os lados e até pairar no ar. Seus olhos têm quase 30.000 lentes e sua visão é tão precisa que capturam 95% das presas que perseguem. Elas são tão antigas que viveram na época dos dinossauros e suas ancestrais eram gigantes, com asas que chegavam a 70 centímetros de envergadura. Outros insetos preferem a escuridão. Os escaravelhos, por exemplo, rolam bolas de esterco muito maiores que eles e as enterram como forma de armazenar alimento e proteger as larvas. Eles são tão importantes para o solo que, em algumas culturas antigas, eram símbolos do renascimento. Há também os insetos que reciclam a morte. Larvas de moscas e besouros se alimentam de matéria em decomposição, devolvendo os nutrientes à Terra. Sem eles, o planeta seria rapidamente coberto por restos e carcaças. Eles são os limpadores invisíveis do mundo. Os mosquitos, embora incômodos, também têm papel ecológico. Servem de alimento para peixes, sapos e pássaros. Apenas as fêmeas picam, e elas fazem isso para obter proteínas necessárias à produção de ovos. Os machos vivem de néctar e ajudam na polinização. As moscas domésticas são outro exemplo de adaptação. Elas enxergam em mosaico, captando movimentos quase instantaneamente. Podem pousar de cabeça para baixo e voar com controle impressionante. Há insetos que vivem de estratégias muito específicas. Alguns besouros fingem ser formigas para se infiltrar nas colônias. Outros imitam galhos ou pedaços de casca para se esconder de predadores. E há lagartas que parecem cobras, com olhos falsos pintados no corpo. Cada forma, cor e som no mundo dos insetos existe por um motivo. Nada é aleatório. Tudo tem propósito. Quando o sol se põe, o campo ganha outro ritmo. As cigarras silenciam. Os grilos dominam o ar. Vagalumes acendem pequenas lanternas na escuridão. E o planeta continua respirando, sustentado por bilhões de asas quase invisíveis. Essas criaturas minúsculas lembram que a vida é feita de detalhes e que o equilíbrio da Terra depende, em silêncio, de quem trabalha sem ser visto. Enquanto o mundo adormece, os insetos continuam trabalhando. Alguns caçam sob a luz da lua, outros constroem e muitos apenas escutam. Mesmo no silêncio, há vida em movimento por toda parte. O universo dos insetos é um grande exemplo de organização natural. Eles existem há mais de 400 milhões de anos, muito antes dos dinossauros,
muito antes dos humanos. Sobreviveram a extinções, erupções e glaciações. Enquanto impérios nasceram e caíram, eles permaneceram. Seu segredo é simples: adaptação. Eles se transformam conforme o mundo muda. São pequenos o suficiente para caber em qualquer espaço, fortes o bastante para resistir às tempestades do tempo. Os cientistas acreditam que, se todos os insetos desaparecessem, a Terra entraria em colapso em poucas semanas. Plantas deixariam de ser polinizadas, o solo ficaria pobre, os pássaros e anfíbios morreriam de fome. Sem insetos, a natureza pararia de funcionar. Mas se nós, humanos, deixássemos de existir, eles continuariam em perfeita ordem. É um pensamento curioso, que as criaturas menores sustentam o equilíbrio do todo. Entre todas as formas de vida, poucas são tão cooperativas quanto as formigas. Há espécies que cultivam fungos, espécies guerreiras que atacam colônias vizinhas e espécies nômades que viajam como exércitos em marcha. As formigas de correição, por exemplo, vivem se movendo, marcham em fileiras organizadas e devoram tudo o que encontram no caminho. Em poucos minutos, podem desmontar uma folha, um inseto ou até um animal pequeno. Outras formigas preferem viver em paz. As formigas tartaruga, por exemplo, se encaixam perfeitamente nas entradas do ninho e usam a própria cabeça como uma tampa para bloquear invasores. É uma forma engenhosa de proteção. Nas florestas tropicais existem formigas que criam outras espécies. Cuidam de pulgões e cochonilhas como se fossem gado, alimentando-se da substância açucarada que eles produzem. É um tipo de agricultura em miniatura. Os cupins são arquitetos. Seus ninhos são verdadeiras obras de engenharia natural. Com túneis de ventilação e câmaras de fungos, mantêm temperatura e umidade estáveis mesmo sob calor intenso. A construção é tão precisa que parece planejada com cálculos. As vespas também vivem em sociedades. Elas mastigam fibras de madeira misturadas com saliva para produzir um material parecido com papel. Com isso, constroem ninhos leves, resistentes e simétricos. Existem vespas solitárias que caçam aranhas, paralisam-nas e colocam um ovo dentro. Quando a larva nasce, alimenta-se da presa ainda viva. É um ciclo cruel, mas essencial no equilíbrio natural. A natureza não conhece julgamento, apenas adaptação. Cada comportamento tem um motivo para existir. Os insetos se comunicam de muitas formas. Alguns usam toques e vibrações, outros odores e luz. Há formigas que se orientam apenas pelo cheiro da trilha. Há mariposas que localizam parceiros pelo faro a quilômetros de distância. E há besouros que cantam, batendo o corpo contra o solo, emitindo pequenas vibrações quase imperceptíveis. Os sons também servem como alerta. Quando uma abelha sente perigo, libera um feromônio de defesa que instantaneamente coloca toda a colmeia em estado de atenção. Em poucos segundos, centenas de abelhas respondem ao chamado. Cada colônia é uma mente coletiva, um organismo que pensa junto, sente junto e age como um só corpo. Os gafanhotos também se comunicam por vibração. Em grandes grupos, criam ondas sonoras que se espalham pelo ar. O canto deles é um dos sons mais antigos do planeta. As cigarras, com seu zumbido inconfundível, passam anos debaixo da terra antes de emergir. Algumas espécies vivem 17 anos no subsolo. Quando sobem, cantam, acasalam e morrem em poucas semanas. Mas o canto serve a um propósito. Ele aquece o ambiente, atrai outros machos e sinaliza que o ciclo está completo. Os louva-a-Deus são caçadores pacientes. Permanecem imóveis, observando. Quando algo se aproxima, movem-se em um golpe rápido e preciso. Suas patas dianteiras têm espinhos que prendem a presa. Eles se alimentam de moscas, mariposas, gafanhotos e até outros louva-a-Deus. Apesar da fama de ferozes, também são símbolos de foco e silêncio. O louva-a-Deus é o retrato da calma antes da ação. Alguns insetos são verdadeiros artistas da camuflagem. O bicho-pau imita galhos. O bicho-folha parece uma folha seca. Ficam imóveis por horas, invisíveis mesmo quando estão diante de nós. Outros, como as borboletas, usam as cores como defesa. Algumas têm manchas nas asas que imitam olhos, enganando pássaros e lagartos. Outras são venenosas e exibem cores vivas para avisar: não se aproxime. E há ainda os que imitam os venenosos sem serem.
Esse truque, chamado mimetismo, é um dos exemplos mais inteligentes de sobrevivência no reino animal. Os besouros compõem o maior grupo de todos os insetos. Há besouros que comem madeira, outros que vivem em flores e até os que se alimentam de fungos e restos orgânicos. Em cada ecossistema, há um tipo de besouro adaptado para o papel certo. Alguns brilham no escuro, outros se fingem de mortos para escapar. Alguns, como o escaravelho sagrado do Egito, foram venerados por culturas antigas como símbolos do renascimento. Os insetos aquáticos também merecem destaque. Há moscas que vivem na beira de rios, larvas que constroem casulos com pedrinhas e folhas submersas e besouros que nadam com a ajuda de bolhas de ar presas ao corpo. Cada um deles ocupa um espaço essencial na cadeia da água doce. Até nas regiões mais frias, há insetos adaptados. Algumas espécies de mosquitos e besouros produzem substâncias que impedem o congelamento do corpo. Outras entram em dormência durante o inverno e acordam na primavera, como se o tempo fosse apenas uma pausa. Nas florestas, há insetos que vivem dentro de flores, outros que se escondem sob a casca das árvores, e outros ainda que passam toda a vida dentro de um fruto. Cada um cumpre uma função silenciosa. Os insetos também têm papéis fundamentais na alimentação de outros animais. Pássaros, anfíbios, peixes e mamíferos dependem deles para sobreviver. Eles são a base da vida em quase todos os ecossistemas. A relação entre humanos e insetos sempre foi complexa. Alguns nos causam medo, outros fascínio. Mas ao longo da história, eles inspiraram arte, religião e ciência. Nas pinturas antigas, as borboletas representavam a alma. Nas culturas orientais, os grilos eram símbolos de sorte e música. No Egito, o escaravelho era o símbolo do sol e do renascimento. Até hoje, muitos povos ainda respeitam os insetos como mensageiros da natureza. Os cientistas estudam suas estruturas para criar tecnologias. As asas das libélulas inspiraram drones silenciosos. O exoesqueleto dos besouros serviu de modelo para armaduras leves e resistentes. Até o sistema de organização das abelhas ajudou a desenvolver algoritmos de inteligência artificial. Os insetos são, de certa forma, os engenheiros originais da Terra. Alguns deles possuem habilidades incríveis de navegação. As abelhas usam o Sol como bússola. Os escaravelhos noturnos se orientam pela luz da Via Láctea. E certas formigas do deserto contam seus próprios passos para voltar ao ninho. Essas capacidades mostram que a inteligência não está ligada ao tamanho do cérebro, mas à precisão com que cada ser se adapta ao seu ambiente. Até o modo como respiram é único. Em vez de pulmões, tem pequenos orifícios no corpo, chamados espiráculos. O ar entra e circula por tubos finos que levam o oxigênio diretamente às células. É um sistema simples, mas eficiente, projetado pela evolução ao longo de centenas de milhões de anos. Alguns insetos, como as baratas, conseguem viver por semanas sem cabeça porque seus órgãos são independentes entre si. Podem até continuar se movendo até o corpo desidratar. É algo estranho, mas revela a força do instinto de sobrevivência. Outros insetos preferem o silêncio e o isolamento. As borboletas da noite viajam sozinhas, os louva-a-Deus esperam imóveis por horas e as libélulas caçam em silêncio absoluto. Mesmo sem som, há beleza no modo como vivem. Os insetos nos ensinam sobre paciência, sobre como pequenas ações, repetidas todos os dias, podem sustentar o equilíbrio de um mundo inteiro. Eles lembram que a natureza não precisa de pressa, apenas de constância. E que mesmo as menores criaturas têm um propósito essencial. Quando o dia amanhece, os grilos diminuem o canto. As abelhas despertam com o sol, as borboletas abrem as asas para secar o orvalho. E o planeta desperta, sustentado pelo trabalho invisível desses pequenos gigantes. No fim, o mundo dos insetos é um espelho do nosso. Eles vivem em sociedades complexas, constroem, comunicam-se, cuidam dos outros e adaptam-se às mudanças. São a prova viva de que a força está na união e na diversidade. Então, da próxima vez que você ouvir o som de um grilo, ou ouvir uma borboleta cruzando o ar, lembre-se de que está presenciando uma das formas mais antigas e perfeitas de vida na Terra. Feche os olhos por um instante.
Ouça o zumbido suave, o canto distante, o ritmo da noite. Tudo isso é parte do mesmo concerto invisível. Se essa história te ajudou a relaxar, a imaginar o mundo pequeno com mais admiração, curte o vídeo e se inscreve no canal. Assim você não perde as próximas histórias para dormir, aprender e sonhar com o invisível. Boa noite. E que o som dos insetos embale o seu descanso.